que a diversidade tem a ver com guerras e conflitos? Mário Persona mostra que a origem da diversidade linguística, tecnológica e cultural da humanidade é fruto do pecado do homem que resulta em guerras e conflitos. Em 15 de dezembro do ano 1500, morria aos 50 anos de idade Pero Vaz de Caminha. Todo mundo aqui teve que decorar isso, né, na aula de história, né? Quem foi Pero Vaz de Caminha? Aquele que mandou o primeiro e-mail para Portugal, mandou a primeira carta para Portugal, avisando do descobrimento do Brasil. Ele estava com 50 anos. Mas ele não morreu de morte natural, né? Morreu ele e morreu mais 70 portugueses na cidade de Calicut, na Índia, porque aconteceu uma batalha entre os portugueses e os muçulmanos dali. A frota de Cabral estava lá, aconteceu essa batalha, morreu Caminha, morreram mais 70 portugueses, e em represália a isso, Pedro mandou bombardear a cidade, Pedro Álvares Cabral, por 24 horas, matando cerca de 600 habitantes. Mas de onde vem toda essa briga? Porque saiu daqui, estava tão bom aqui, né? Descobriu o Brasil, pega uma praia, né? Fica aqui, tranquilo. Não, ele tinha que ir lá em Calicut. O que ele foi fazer em Calicut? Ele foi buscar umas coisas muito caras, muito preciosas. Uma delas custava, eu fiz uma conversão para o preço de hoje, custava 1 quilo desse produto, R$ 22.400. E na época dava para comprar 14 bois. O outro produto também muito caro, pelo qual saía toda essa briga, custava 1 quilo, R$ 1.200, a preço de hoje. Eu estou falando o primeiro, que custava R$ 22.400 o quilo, era noz moscada. E o segundo, de R$ 1.200 o quilo, era cravo. Cravo, esse cravo que põe no pudim lá, no doce, na goiabada, na bananada, o cravo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam brigando, lutando, teve uma guerra por causa de especiarias, de temperos. Não de alguma coisa assim vital, que as pessoas, se não tiverem, morrem de fome, ou seu medicamento, que quem não tiver vacina vai ter que morrer da doença. Não, cravo, canela, noz moscada, e essas coisinhas que a gente compra naqueles pacotinhos pequenininhos hoje, a preço bem baratinho, pessoas morriam por causa disso. Continuando nossa aula de história, 1637, havia uma bolsa de valores na Holanda. E em 1637, quando quebrou essa bolsa de valores, era uma bolsa de valores de tulipa, de flor. A flor de tulipa, eles negociavam bulbos de tulipa. E quando a coisa chegou no máximo aí, de toda aquela negociação, um bulbo de tulipa chegava a custar 115 mil reais a preço de hoje. Um bulbo de tulipa. E a coisa pegou de tal maneira que quando houve a quebra dessa bolsa e o governo, o rei mandou investigar, não tinha os bulbos de tulipa. Toda a negociação era feita apenas com coisas virtuais não existentes. Como é que chegaram a esse ponto? 1776, aconteceu uma revolta nos Estados Unidos por algo também que você tem no gabinete da sua cozinha, no armário da sua cozinha, chá. O governo inglês, a coroa britânica, aumentou a tributação dos impostos do chá, os americanos se rebelaram, começou uma revolução, essa revolução levou à guerra contra a Inglaterra e a independência dos Estados Unidos. Hoje a gente procura tomar um chá para acalmar, né? E ali o chá começou uma guerra. Os temperos começaram uma guerra, uma flor começou uma guerra, ou quebrou, né, toda uma economia da Holanda. O chá começou uma guerra. Por que os homens não se entendem? Por que eles brigam tanto assim? Por causa do pecado. Nós estamos vivendo hoje em épocas de eleição, onde parece uma luta campal, né? Todo mundo um querendo pegar o outro, diferentes partidos, nas redes sociais, fica um bate-boca. O que é isso? As pessoas não se entendem. As pessoas não se entendem, e aqui ainda nós falamos português todos, né? Falando português, e ainda assim não nos entendemos por quê? Por causa do pecado. Essa semana eu recebi uma bronca de um leitor
Ele falou assim: você disse que Deus vai no final, todos falarão a mesma língua. Como é que fica então essa maravilhosa diversidade linguística que existe no mundo? Eu falei: olha, existe uma outra diversidade que você não diria que era maravilhosa, né? Que começou lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus ordenou, porque Adão e Eva caíram no pecado, Deus deu a Adão uma sentença de maldição. A partir daquele dia, a terra que ele iria lavrar produziria cardos e espinhos e ervas daninhas em grande quantidade. E desde então, produzir comida é um problema. Você tem que usar defensivo agrícola, você tem que usar um monte de veneno, nós reclamamos depois do veneno na comida, mas tudo começou lá. Então essa diversidade que você tem hoje de ervas daninhas e de pragas na agricultura começou por causa da queda do homem, do pecado do homem. O homem pecou, Deus deu uma sentença, um juízo, e começou a diversidade, essa maravilhosa diversidade de ervas daninhas. Maravilhosa para os laboratórios agrícolas, para os produtores de fertilizantes e defensivos. Mas é um problema, é um estorvo para a humanidade. E aí veio, então, a divisão das línguas, né? Quando aconteceu lá em Gênesis 11, Deus também deu um juízo, assim como ele deu um juízo de que as ervas daninhas se multiplicassem, Deus deu um juízo para as línguas se multiplicarem. Porque no começo, em Gênesis 11, capítulo 1, fala que era a terra, toda a terra, de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aí os homens se reuniram num vale e disseram: vamos fazer tijolos, queimemos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles queriam ficar importantes, eles queriam fazer um nome. Acontece que quando Deus deu ordem ao homem, quando ele saiu da arca, era para espalhar por toda a terra. A Noé era para espalhar por toda a terra. Era para multiplicar, a mesma ordem foi dada a Adão, para multiplicar-se e espalhar por toda a terra. Essa foi a primeira que Deus deu a Adão e Eva. Multiplique-se e se espalhem por toda a terra. Essa era a vontade de Deus. Mas os homens em Gênesis 11 falam assim: vamos ficar todo mundo aqui. Vamos nos unir. Vamos fazer um nome para nós, para não sermos espalhados sobre a terra. E o que aconteceu? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor da língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Ali começou a maravilhosa diversidade linguística e a maravilhosa diversidade cultural, porque os povos se separaram, foi cada um para um canto, se juntando pelas mesmas línguas que eles falavam, até que formaram então suas próprias culturas, e agora não se entendiam mais, e aí começam as guerras, aí começam os conflitos. A própria diversidade cultural, ela também tem o seu fundamento nos descendentes de Caim. Se você vai lá em Gênesis, no começo, logo depois, no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim mata seu irmão Abel, a continuação da descendência de Caim diz que primeiro Caim teve um filho e construiu uma cidade. A primeira cidade do mundo foi feita por Caim. Alguns falam que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Não é. É a arquitetura. Eu sou arquiteto, formado em arquitetura, é a profissão mais antiga do mundo. O primeiro arquiteto foi Caim, ele é o pai, o urbanista, o pai da primeira cidade. Dos descendentes de Caim, sai um que criou o agronegócio, por assim dizer. Agricultura e pecuária, que é uma grande força no mundo.
O outro descendente de Caim foi o patrono das artes, dos instrumentos musicais. E o outro, terceiro descendente de Caim, foi aquele que fazia instrumentos de cobre, de metal e ferramentas, foi o patrono da tecnologia. Tudo isso que você tem aqui hoje, tecnologia, graças a um dos descendentes de Caim. A comida que você come, o leite que você toma, a carne que você compra no açougue, graças a um dos descendentes de Caim. Quando você escuta uma música bonita, vai a um teatro, vê um filme, graças a um descendente. Então, Caim foi aquele que moldou esse mundo para ser um mundo legal para o ser humano, para fazer contrapartida ao pecado. O pecado que espalhou as ervas daninhas, o pecado que detonou o ser humano. E hoje nós sabemos, não precisa nem falar de consequências do pecado, basta ir no hospital, basta ir no cemitério. Deus avisou que se eles comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles iam morrer, espiritualmente morrer e morrer também fisicamente. E hoje nós colhemos as consequências disso. Então essa maravilhosa diversidade linguística, na verdade é um juízo de Deus, que Deus deu àqueles homens de Babel que queriam desobedecer a Deus, se unindo quando Deus tinha falado para eles se espalharem. Aí não tinha mais jeito, com as línguas diferentes, não adiantava ficar junto, um não entendia o outro. Então se separaram em grupos. Isso gerou também a diversidade cultural, não é? E que nós hoje achamos tão bonito. A gente vai para o Egito e tira selfie na frente da pirâmide, vai para a Índia, tira selfie na frente do Taj Mahal, vai para a China, selfie na frente da muralha da China, vai para a Bahia, tem lá aquela multidão de pontos turísticos de diferentes religiões, que a gente fala de matriz africana e tudo mais. Viajamos para o Tibete e vamos ver aqueles monges, cabeça rapada, fazendo suas orações e tal. Você acha que eles estão orando o quê lá? O Pai Nosso? Não, eles estão orando, fazendo orações aos demônios, porque o budismo tibetano, eu vivia esse tipo de coisa antes da minha conversão, ele é basicamente fundamentado em demonismo. É um demonismo. Eles oferecem sacrifícios a demônios, eles oram a demônios, eles fazem exercícios de possessão de demônios, e isso e fica bonito. Você vai lá e tira selfie na frente daqueles templos budistas lá no Tibete e acha tudo bonito. Todo o turismo cultural, ele é baseado no pecado do homem. Assim como todas as coisas que nós temos na sociedade, o Senhor Jesus, quando ele se despediu dos seus discípulos, ele falou assim: o mundo jaz no maligno. As bases da sociedade são malignas. Nós estamos aí, nós estamos usando, claro, nós vivemos aqui, a gente usa o dinheiro. Né? O dinheiro é maligno, a gente sabe disso. Mas nós temos que usar o dinheiro, nós temos que plantar e brigar lá com as ervas daninhas, nós temos que aprender um outro idioma. Eu, durante muito tempo, comprei o leite das crianças, fazendo traduções para empresas. Então, eu estava lutando contra essa erva daninha da multiplicidade de línguas. Mas nós não podemos ser ingênuos, achar que isso é uma maravilha, porque isso é consequência do pecado do homem. Esse é o mundo que o homem, na sua rebelião contra Deus, criou para contrafazer os juízos que Deus lançou sobre o homem por causa do pecado. A partir de hoje, talvez você vai olhar melhor, de outra maneira, para os grandes monumentos da humanidade, né? Uma pirâmide, por exemplo. A pirâmide é linda, maravilhosa, é uma obra de arte aquela pirâmide. Você vai, visita a pirâmide, só que o que está escrito, o que tem ali, aquilo é um túmulo, né? Pirâmide é um túmulo. E naquele túmulo não tem só o faraó. Ali tem todos aqueles mais chegados, os arquitetos e engenheiros que projetaram a pirâmide, que foram mortos quando terminou a obra. Porque eles não podiam contar onde é que eram os túneis. Então eles matavam todo o pessoal que sabia do projeto. Eram mortos. Alguns eram enterrados junto com o faraó, com a promessa que de atravessar o rio depois da morte, chegar do lado de lá e tal. Eles acreditavam nisso e eles se deixavam matar. Taj Mahal é um túmulo, é lindíssimo, mas é um túmulo. É um lugar de morte. E não só de morte, é um lugar de crueldade, porque todos os que trabalharam no Taj Mahal tiveram as suas mãos cortadas e os seus olhos furados. Porque o monarca não queria que eles fizessem outro palácio tão maravilhoso, outro túmulo tão maravilhoso. Então é muito bonito, mas o que tem de sangue lá embaixo é muito sangue. A muralha da China tem 1 milhão de chineses enterrados ao longo da muralha da China. É o maior cemitério do mundo,
que morriam, né? Naquele tempo não tinha segurança no trabalho, não tinha capacete, EPI, o cara caía lá de cima e morria. Estão enterrados por mais de 1 milhão de operários. Tudo isso aí por causa do pecado. E é interessante quando a gente vai vem para a América Latina, né? Vamos lá para os astecas, vamos para Machu Picchu, um lugar mágico, tal, lindo, maravilhoso. Só que eu tenho o seguinte, eles faziam sacrifícios humanos. O sacerdote enfiava uma faca no peito do infeliz, que era capturado de outra tribo, pegava lá com a mão, enfiava dentro, e arrancava o coração, pulsando ainda, e mostrava para todo mundo aquele coração pulsando. E nós vamos tirar selfie na frente do templo de sacerdotes que faziam essas coisas. Então, tudo isso é um mundo que jaz no maligno. Pode hoje ter uma plaquinha maravilhosa, está nos folhetos de viagens, de programa de viagem, mas nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que esse mundo é uma maravilha. Não é. Não é. E os homens não vão se entender de maneira alguma. E quando a gente busca na Bíblia a razão desse desentendimento, sempre juízo sobre juízo de Deus. Tem um padrão interessante que a gente encontra na Bíblia, não é? É um padrão que ele é basicamente de um mandamento. Deus dá um mandamento, aí o povo desobedece o mandamento, Deus cria uma confusão de línguas e depois Deus dispersa. Interessante esse padrão. Ele é encontrado em várias passagens das Escrituras. Começa lá em Gênesis, capítulo 9, no versículo 1, quando Deus deu um mandamento. Ele disse: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, habitem por toda a terra, se espalhem para habitar a terra. É isso que Deus tem ordenado. Aí quando você vai lá no capítulo 11, era aquela passagem que eu li, que eles fazem uma torre, vamos ficar todo mundo aqui, vamos fazer um nome para nós. Vamos nós ficar juntos, não vamos deixar espalhar a gente não. E aí Deus o que faz? Confunde as línguas deles. E aí eles são obrigados a se dispersar. Olha o padrão, que interessante. Mandamento, desobediência, confusão de línguas, e Babel, a palavra Babel, significa confusão. E aí, dispersão. Depois você vai em Deuteronômio, capítulo 28, o que nós encontramos lá? No versículo 1, o mandamento. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Agora o que acontece? Eles guardaram os mandamentos que Deus tinha dado àquele povo? Não. No versículo 15, o Senhor já dá a sentença, porque sabia que eles iam desobedecer os mandamentos, como de fato desobedeceram. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí tem uma lista de maldições no capítulo 28, a maior parte do capítulo são maldições, porque esse povo realmente não guardou os mandamentos, foi amaldiçoado por Deus e, como consequência disso, juízo de confusão de línguas. No versículo 49, um dos juízos que Deus promete dar a eles, se eles não guardassem os mandamentos, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Olha aqui. Mandamento, desobediência, confusão de línguas e, finalmente, dispersão, no versículo 64 desse mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 28. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. Mais um juízo completo de Deus. Em Jeremias, capítulo 4, nós vemos uma história semelhante. Jeremias, capítulo 4, versículo 1, tem um mandamento de Deus: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Esse era o mandamento. Se. Mas no versículo 3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrai para vós o campo da lavoura, não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos
circuncidai-vos para o Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá. E aí eles caem em pecado, eles desobedecem o mandamento de Deus, se desviam do mandamento de Deus, e no versículo 14, lava o teu coração, capítulo 4 de Jeremias, capítulo 5, versículo 14 e 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Aqui estava a sentença da confusão de línguas, e no versículo 18 do mesmo capítulo 5, contudo ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final, e sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas, então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Mais uma vez, dispersão como consequência. E finalmente, em Isaías, tinha mais uma passagem aqui, mas eu vou falar de Isaías 53, que é basicamente o tema que eu queria trazer, que é quando Deus supre ou resolve o problema do pecado já de antemão, profetizando através de Isaías, 700 anos antes de Cristo, mostrando que viria um que iria resolver o problema do pecado do ser humano. Aquele pecado lá do Jardim do Éden, aquela confusão toda lá do Jardim do Éden. E o capítulo todo de 53 de Isaías fala desse servo sofredor, que é o próprio Senhor Jesus, previsto já 700 anos antes. Tanto é que os judeus odeiam esse capítulo, né? Os judeus fazem de tudo para dizer que isso aqui não está falando de Cristo. Porque o Cristo que eles esperam, o Messias que eles esperam, é poderoso, é um soldado forte, é um guerreiro que vai vencer os inimigos. Mas eles não sabiam que antes de vir como guerreiro vencedor, o Messias viria como um servo sofredor. E é assim que ele é descrito aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora eu pergunto, onde está o castigo pelo seu pecado? Porque todos nós somos pecadores. Ah, mas eu não, você é pecador, você sabe disso. Você sabe que é pecador, você quer fazer o bem e não consegue. Você, todos nós pecamos. E Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que julga, e terá que julgar o pecado e o pecador. Onde ele vai lançar o castigo do seu pecado? Se ele lançar sobre você, está perdido eternamente. É uma eternidade no lago de fogo, é a sentença que Deus dá ao pecador, ao ímpio. É o lago de fogo. Em várias passagens do Novo Testamento, o Senhor Jesus nos Evangelhos, uma vez alguém falou assim, por que vocês falam tanto em inferno? Aí eu fui pesquisar, né? Inferno e lago de fogo. A parte que mais fala são os 4 Evangelhos. E quem mais fala é o Senhor Jesus. Porque é uma pessoa que escreveu e falou assim, não, a gente tem que falar de amor, Jesus falava de amor. Ah, é? Vamos ver. Não, ele falava de juízo. Mas o amor de Deus quer salvar. Só que Deus mandou esse servo sofredor, que é o próprio Cristo, para tomar o nosso lugar na cruz, o seu lugar na cruz. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. E como é que você vai fazer agora para esse castigo valer para você? Você está preso, chega uma pessoa com uma mala de dinheiro, eu vim aqui soltar o preso, vou pagar a fiança dele. O que você faz? Oh, eu. É para mim, sou eu que tenho que pagar a minha fiança, paga o meu preço da soltura. Você ia querer isso. Cristo veio pagar o preço da soltura sua, não com dinheiro, com sangue.
com a sua própria morte. Eu pergunto, você aceitou já isso? Você já aceitou o pagamento? Você já falou, eu, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, eu quero ser solto desse terrível destino no lago de fogo, nessa prisão terrível de onde não se sai mais. Eu quero ser solto. Me salva, Senhor. Você já fez isso? Não existe uma pessoa nesse mundo que tenha sido salva por Cristo sem pedir salvação para o Senhor Jesus. E esse, então, é o servo sofredor do capítulo 53 de Isaías, quando fala que, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação? É quando você purga algo, quando você tira algo, você expia algo, expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá, Cristo verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu pergunto, já fazem 2000 anos que Cristo veio. Isso aqui foi 700 anos antes, falando que ele ia fazer isso. Eu pergunto, as suas iniquidades, ele já levou? Porque ele levou apenas as iniquidades daqueles que creem nele, que o aceitaram como Senhor e Salvador. Ele levou as suas iniquidades, porque a continuação do versículo diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todos. Não está escrito isso aqui. Se ele levasse o pecado de todos, todos teriam sido salvos. Independente de crer ou não, de aceitar ou não, levou o pecado de todos, sumiu o pecado de todos. Não. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Muitos, não todos, muitos. Uma outra passagem que fala que ele deu a sua vida por todos. Cristo morreu por todos, mas levou os pecados de muitos apenas. Você está entre esses muitos se você creu em Jesus como seu Salvador. E quando nós pensamos em Isaías, é interessante que é uma sequência isso aqui. Eu não vou ler os capítulos todos, mas o capítulo 53 fala do servo sofredor sofrendo para pagar os nossos pecados. O 54 começa dizendo assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária que os filhos da casada. E aí vem, amplia o lugar da tua tenda, transbordarás a mão direita, a esquerda, aí vem toda uma gama de bênçãos, de benefícios, como consequência do capítulo 53. 53 é a morte do servo sofredor. 54, olha as consequências disso. E o 55, vem agora a receita, o remédio para você se apropriar, não só desse servo que morreu no seu lugar para pagar os seus pecados, mas também se apropriar daquilo que vai fazer sentido na sua vida para sempre. Uma vida com propósito, uma vida com significado. Então, o capítulo 55 de Isaías começa assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Eu vou mudar aqui um pouco essa versão, eu vou ler ela da seguinte maneira: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que são temperos? E o produto do vosso trabalho em bulbo de flor? Ou em chá? Percebe a loucura do homem que consegue começar guerras por causa de coisinhas assim, de coisinhas pequenininhas. E agora Deus está falando assim: que absurdo. Que absurdo, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, que não sustenta, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura.
inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. E lá no Evangelho o Senhor Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Um jugo leve. Vinde a mim, ele convida. Eu vou na religião tal. Ele falou isso? Vá à religião tal? Não, ele falou: vinde a mim. A salvação está numa pessoa. A mesma pessoa que morreu na cruz e oferece agora: vinde, vós que tendes sede, vinde às águas. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. É graça. É graça, evangelho é graça. O evangelho, ele tem praticamente quatro pernas, vamos chamar assim, né? O evangelho é Cristo, o foco principal do evangelho. E aí você recebe de Cristo, de Deus, através de Cristo, graça. E como você recebe isso? Pela fé. E como você descobre que isso está a seu dispor? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. E para quê? Para a glória de Deus. Então, quando os homens lá atrás, que teve aquela confusão de línguas, quiseram se unir para desobedecer a Deus, para não se espalhar pela terra, porque eles queriam fazer um nome na terra, Deus falou assim: o único que pode ter um nome sou eu. Eu sou o Criador. Deus é o único que pode ser honrado. Toda a glória, Deus não divide. Uma outra passagem do Antigo Testamento fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. E não iria dividir com homens pecadores. Mas quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, da família de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas que pertencem a Cristo. Ou seja, aquilo que os homens não conseguiram na marra, você pode receber por graça agora. A salvação eterna e participante das glórias de Cristo, dos benefícios de Cristo, das riquezas imensuráveis de Cristo, que é dono de todas as coisas e voltará um dia para tomar posse de todas as coisas. E quando nós vamos lá em Coríntios, Paulo fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Será que para você continua sendo loucura crer em Jesus como seu Salvador para ser salvo eternamente? Para os homens é loucura, porque continua no mesmo capítulo 1 de Coríntios, de 1 Coríntios, fala que porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, e a sabedoria deste mundo é toda essa gama de maravilhas que o homem fez para tornar esse mundo confortável e tentar contornar os efeitos do pecado. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se você quer uma salvação eterna, tem que ser por graça. Por que por graça? Porque quem pagou o preço não vai ser você. Então não vai haver glória para você no final. A glória vai ser do Senhor. Aquele que pagou o preço da minha e da sua salvação. Creia em Jesus agora mesmo como seu Salvador. Podemos dar graças. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa maravilhosa mensagem de graça, de perdão, de salvação que Tu nos ofereces através do Evangelho. Pedimos, Pai, por alguém que ainda não tenha essa segurança da salvação eterna. Alguém que ainda não tenha essa paz inabalável de estar com todos os seus pecados já pagos e não ter de se apresentar diante de um Deus justo para juízo. Nós pedimos, Pai, por essa pessoa que está ouvindo, que Tu possas tocar seu coração para que ela se renda, deixe de confiar na sua própria sabedoria, deixe de confiar nas coisas humanas, na cultura humana, em tudo que os homens criam, mas confie agora só em Cristo Jesus e possa receber de Ti, ó Pai, essa salvação eterna através do sangue, da obra de Cristo, do sangue derramado na cruz do Calvário. Nós pedimos isso confiando no Teu desejo de salvar
e agradecendo por essa mensagem em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.